Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Fernando Gaspar. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo. Olá, Charles. Tudo bem? Obrigado, pelo convite. É um prazer estar aqui. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em trazer sua partilha. O Fernando, ele é médico, ele é professor universitário e também membro da Sociedade Teosófica. E hoje nós iremos falar de um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 97, revista Sofia, que é uma revista bimestral, uma publicação bimestral da editora Teosófica. Já passou aí a marca de 100 edições, já 20 anos de publicação. E na edição número 97, o Fernando publicou um artigo intitulado O Simbolismo do Hábito Religioso. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o texto dele. Fernando, aqui o hábito, né? Você até no final do artigo você comenta, né, que existe um duplo sentido em hábito, né? Hábito tanto de vestimenta quanto hábito de rotina diária, enfim. Mas ao longo do artigo você dá um destaque mais ao simbolismo da vestimenta. Eu achei muitos aspectos que você ressaltou bem interessantes, né? Um deles é que você falou da questão da homogeneidade. Então, quando o monge veste a sua túnica, ou enfim, né? Aí cada denominação religiosa vai ter um tipo, né, de vestimenta. Todos eles naquele momento eles se igualam, né? Ele deixa de, 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 de expressar de certa maneira sua personalidade, suas individualidades através de aparatos, né, de vestimentas. Então, como que funciona isso, Fernando, para o buscador espiritual, né? Quando ele se dedica dessa maneira, como que você imagina que isso afete sua psique, seu estado mental, seu estilo de vida? Isso, Charles. É excelente, né, suas colocações. Com relação ao tema em si, eu acredito que ele seja, essa análise é um coadjuvante, né? Ou seja, é mais uma forma de pensar que pode nos inspirar, porque, no fundo, o objetivo é sempre um aperfeiçoamento, né? Um crescimento enquanto seres humanos, no sentido, de fato, de nos tornarmos melhores. Então, qualquer tipo de reflexão que nos leve a ampliar, né, a nossa espiritualidade ou a nossa consciência coletiva, né, e, sem dúvida, eu acredito que irá nos ajudar nesse processo de autoconstrução, né, nesse processo de autocultura, e, em particular, nesse texto, eu, de fato, fui inspirado pela observação, né, de sacerdotes, de representantes, né, religiosos, e eu pude sentir, né, em mim mesmo o efeito, né, produzido por essas vivências, e daí surgiram algumas ideias, algumas das quais eu tive a oportunidade de transcrever, né, em forma de artigo, né, resumidamente, e ser publicado na revista, que eu, inclusive, aproveito a oportunidade para parabenizá-la, né, pelas 100 edições. Mas, então, de fato, o hábito abordado diz respeito, materialmente falando, à vestimenta, mas nós estamos indo além, né, do vestuário e tentando analisar o simbolismo, né, por trás desse contexto. E, de fato, né, se a gente for fazer uma análise
daquilo que somos exteriormente, né? A própria pele, né, que nos reveste e nos iguala, né? A pele é o maior órgão do corpo humano, pode não parecer, mas ele é vital, né? Sem a pele, a vida seria impossível, né? É incompatível com a vida, a ausência de pele, por vários motivos, né, que nós não vamos detalhar. Então, aquilo que tem uma aparente simplicidade se reveste, na verdade, de uma profundidade que muitas vezes foge a um olhar mais superficial. Então, quando o buscador ele observa, né, o representante da sua religião ou de qualquer outra escola de pensamento, no sentido ritualístico, ele pode, de fato, se inspirar, né? Isso sem falar no efeito que a própria vestimenta tem sobre o usuário. Então, quando um sacerdote, um monge, um pajé, coloca a sua indumentária, ele está, na verdade, ali tentando se identificar com uma forma de ser, com uma forma de agir, com uma forma de representar, né, o seu pensamento e deixando de lado a qualidade dos adereços e indo para o simbolismo, nós podemos tirar daí várias lições. Uma delas você mesmo destacou, que é o fato da aparente homogeneidade, porque constitucionalmente nós somos semelhantes, né? Existe uma identidade interna entre não apenas os seres humanos, mas entre tudo que existe, né? Os minerais que nos compõem, os sais, eles estão presentes nos planetas, nos astros, né? Como disse o Carl Sagan, nós somos filhos das estrelas, né? Os planetas são corpos que surgiram a partir de explosões de estrelas. Então, desde o mineral, já existe essa identificação, de forma que, se a gente olhar, por exemplo, o planeta Terra de longe, é impossível distinguir individualmente as criaturas. A gente vê como uma massa uniforme. E a literatura, a tradição sabedoria, a literatura teosófica deixa muito claro que essa espiritualidade essencial ela é una no sentido profundo. Então, nós estamos interligados não apenas exteriormente, pela natureza da nossa composição, da nossa constituição, que é comum a diferentes agentes e elementos do universo, mas também a nossa natureza interna, mais profunda, a natureza espiritual, que muitas vezes é referida na literatura hindu como Atma. Né? Atma seria, fazendo uma aproximação grosseira, aquilo que imaginamos ser o nosso espírito real. Né? E, por ser algo comum, né, o pano de fundo do universo, ele não é um princípio individual, mas sim coletivo. Então, as indumentárias, de fato, escondem a personalidade, esconde as nossas diferenças e torna uma visão homogênea. Isso mostra unidade, né, união. De certa forma, portanto, isso vai refletir a natureza interna. Então, ao olharmos para um grupo de sacerdotes que, em tese, buscam a espiritualidade, buscam o divino, buscam o sagrado, buscam a conexão com a sua natureza pura e essencial, buscam intimidade com a natureza como o todo, a mãe natureza, ou a mente universal, o Mahá dos hindus, ele, na verdade, ao se juntar àquele grupo, ele está renunciando ao seu caráter personalístico, aos seus caprichos, aos seus vícios e defeitos. E ele busca, então, demonstrar ali aquilo que internamente já é uma realidade. Então, ao se vestir, ele está, na verdade, fazendo um esforço no sentido de representar no mundo físico uma realidade que já existe no mundo espiritual. Então, em linhas gerais,
nós podemos começar por esse ponto. Enquanto você falava, né, eu estava refletindo aqui, que, na verdade, várias instituições da nossa sociedade, elas têm essa questão da uniformidade da vestimenta. Então, se a gente pensar, por exemplo, os bombeiros, né, que é uma instituição que nos inspira segurança, né, algo essencial para a sociedade humana, tá aí há muito, muito tempo, né, muitas gerações aí, todas as sociedades têm o seu formato específico, e também tem isso, né, se você tiver um bombeiro à paisana, não vai inspirar a mesma confiança do que o bombeiro ali devidamente, né, fardado ali com a sua vestimenta. E da mesma maneira, poderíamos dizer que o sacerdote, talvez ele seja uma espécie de bombeiro do mundo espiritual, né? Porque ele vai inspirar uma confiança no religioso, no praticante, na pessoa que está buscando. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Fernando Gaspar sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 97, intitulado O Simbolismo do Hábito Religioso. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Fernando Gaspar sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 97, intitulado O Simbolismo do Hábito Religioso. Fernando, a gente estava falando, né, a gente finalizou o primeiro bloco falando sobre como o hábito religioso, no sentido da vestimenta religiosa, né, como ela pode causar inspiração no praticante religioso, no adepto, no aprendiz, no estudante, no buscador espiritual, e isso certamente causa um efeito aí na nossa psique, né, se a gente fosse mais longe aí se a gente fosse citar Jung, né, eu sei que é o autor que você gosta bastante também, a gente poderia até aprofundar mais essa questão. Mas eu queria saber de você o que lhe inspirou, né, qual foi a sua inspiração, ou as suas inspirações na produção desse artigo. Como que esse tema veio para você e acabou se materializando aí em forma de artigo? Na verdade, eu acredito que tenha sido múltiplas influências, mas esse período em que eu refleti sobre o tema, ele foi marcado pelo meu interesse particular em música religiosa, música gregoriana, e também pela lembrança de uma figura histórica bem conhecida, né, principalmente dos estudantes de teosofia, que é o Giordano Bruno, né, Giordano Bruno Naloni, que era um sacerdote que defendia algumas ideias para a época heterodoxas, né, como a habitabilidade, a multiplicidade, né, dos corpos celestes. Ele questionou alguns dogmas, né, da instituição ao qual ele fazia parte, e ele tem escritos místicos, né, e esotéricos que são bastante inspiradores, né? Ele era um estudioso da mente, um especialista em memória, memorização. Era uma figura
sui generis, e no conjunto, né, de muitos outros pensadores que deixaram aí o seu legado. Ele tem alguns livros interessantes a respeito desses assuntos, e nós sabemos que, por conta daquilo que ele defendia, contrariando o status quo, né, daquele momento, ele, infelizmente, foi condenado, né, pela Inquisição à morte na fogueira em 1600. E, a propósito, há um monumento erigido em homenagem a esse personagem, lá na Itália, no Campo de Fiore, e que foi, salvo engano, uma promoção, né, de alguns estudantes de maçonaria, enfim, alguns praticantes, e qualquer um que observe essa estátua, né, esse monumento, dificilmente ficará insensível, né, impassível diante do significado dessa obra, principalmente se o visitante conhecer, né, a biografia do Giordano Bruno e o seu legado para a posteridade, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista místico e espiritual. Então, uma das recordações que eu tenho a respeito da escrita desse artigo é que, nesse período, essas experiências, né, desse período foram importantes para que eu fosse levado a escrever esse texto. Realmente, né, a música gregoriana ela é muito inspiradora, né, muito, muito bonita, e há quem diga, né, que a música é a linguagem da alma, né? O Schopenhauer dizia que exprimia a mais alta filosofia num nível que a razão não consegue entender. Eu tenho um pensamento um pouco nessa linha. Eu acho que realmente a música ela está num patamar superior ao próprio pensamento, mesmo o pensamento reflexivo, né? Ela nos inspira em níveis aí que a gente nem compreende. Fernando, mais para o final do artigo, você faz uma relação também de hábito com o hábito no sentido de estilo de vida, de rotina. Que benefícios você acredita e você tenha lido a respeito, né, refletido também, sobre uma pessoa que resolve se dedicar a uma prática religiosa, seja ela qual for, né, e acabe incorporando esses hábitos, tanto o hábito de utilizar sempre o mesmo tipo de vestimenta, quanto reproduzir algumas práticas. Aí cada religião, né, vai ter as suas, né, os judeus têm as suas orações diárias, o muçulmano tem as suas, as tradições orientais vão ter, né, sua prática de meditação, o cristão vai ter suas orações também, ali, sua prática diária, que também pode ser considerada um tipo de meditação, né? Como que você acha que isso pode beneficiar, se pode, e também acelerar, de certa maneira, a busca do caminho espiritual? Nós fazemos um trocadilho, né, usando aí o duplo sentido de hábito, embora o artigo foque no significado, no simbolismo por trás das vestimentas, né? Ao final, nós ressaltamos que o título do artigo, né, o simbolismo do hábito religioso, poderia também se aplicar ao hábito de vida, né, que aquilo que representa os nossos costumes, e tanto do ponto de vista dos pensamentos, quanto da nossa relação com os sentimentos, com as emoções, com as paixões, e até mesmo com o cuidado do corpo. Então, o hábito, nesse sentido, diz respeito ao homem holístico, né? O homem integral, o homem como um todo. E se nós tivermos sucesso no manejo, né, dessa experiência, desenvolvendo um traquejo no dia a dia, no sentido de coadunar esses aspectos da nossa vida enquanto hábito, aquilo que nós nos propomos, tá, a atingir enquanto meta espiritual, nós poderemos sim trazer benefícios, não apenas
digamos, loco-regionais, né, da nossa proximidade, já que até o Evangelho fala, né, em amar ao próximo como a si mesmo, amar aos inimigos, perdoar as ofensas, e alcançar a estatura espiritual de Cristo. Obviamente, alcançar essas metas não é uma tarefa que se obtém no final de semana, mas é uma construção gradual, paulatina, e que, como tudo que é bom, exige esforço, dedicação, atenção, e a criação de bons hábitos nos parece uma forma de trilhar o bom caminho e alcançar esses objetivos. O nosso tempo, né, limitado, está chegando ao fim. Que ponto você gostaria de ressaltar do artigo, assim, para encerrar, que você considera importante e que a gente não tenha falado? Bom, eu destacaria uma ideia por trás do artigo, né? Que é a força que aquilo que adentra os nossos sentidos pode ter no sentido de nos influenciar positivamente. Então, em momentos de dificuldade, onde nós resistamos, por exemplo, a perdoar uma determinada ofensa, uma determinada situação desagradável, ou tivermos dificuldade para enxergar a divindade naquilo que não nos agrada, a divindade em toda parte, no próximo, tanto a amigos e aliados e afins, como aqueles que ainda não nos sintonizamos, a visão, né, por trás do hábito teria a força de nos ajudar a tomar decisões difíceis e fazer as melhores escolhas. Então, eu acredito que, diante de situações que tais, nós poderíamos nos beneficiar refletindo sobre a natureza daquilo que nos rodeia, né? Sobre a realidade por trás das aparências. E aquilo que o sacerdote se mostra à nossa visão não poderia ficar de fora. É mais um elemento que nós podemos lançar mão no sentido de melhorar a nossa visão de mundo, essa questão do perdão e de como a gente lida com os acontecimentos da vida, porque se a gente for analisar, grande parte do nosso sofrimento advém da nossa reação àquilo que vem de fora. Então a gente está vendo aí a guerra da Ucrânia. Ora, se houvesse amor, respeito, não haveria invasão, né? Não haveria guerra. Então, tudo começa com a falta de amor, a falta de perdão. E isso tanto a nível individual, quanto ao nível coletivo e institucional. Então, eu acho que falta tolerância às pessoas, às instituições, aos países. E por isso é que eu chamei a atenção, né, sobre a forma por que a gente pode usar esses recursos. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Fernando Gaspar sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 97, intitulado O Simbolismo do Hábito Religioso. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.